Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de irrigação para as turmas A1A e A1B. Nesse momento, né, nós estamos iniciando também a gravação da aula, né, que vai estar disponível para vocês no YouTube, né, nos próximos dias. Bom, eu vou, né, a gente vai dando permissão aqui ao pessoal para entrar na sala. Se vocês tiverem com algum problema aí, se vocês tiverem com... se vocês não estiverem me ouvindo bem, né? E também não me vendo bem, aí eu gostaria que vocês falassem aí pelo chat, né? Se vocês não estiverem me ouvindo bem ou me vendo bem, né? Então, nós estamos aí, né? Vamos iniciar, então, essa aula. Eu já vou compartilhar com vocês a tela, né? A tela do meu computador. E vamos iniciar a aula. Turmas A1A e turmas A1A e 1B. Bom, então já está sendo compartilhada a tela com vocês. Eu já vou entrar aqui na disciplina, né? Vou entrar aqui na página da disciplina. Estamos entrando aqui na página da disciplina, né? Eu vou entrar aqui hoje pela página da A1A, que é igual da A1B, não tem diferença nenhuma, tá? Vamos entrar aqui, né? Pela turma A1A. Depois o pessoal da A1B pode entrar na página deles lá, que tá a mesma coisa, tá? Então, nós temos aí, né? Depois vocês deram uma repassada nas semanas, né? Que nós já passamos, né? Já estivemos aí, já tivemos o conteúdo. As aulas já ficaram disponíveis para vocês lá no YouTube, né? A maioria das aulas estão lá no YouTube para vocês assistirem de novo, se quiserem, né? Teve algumas atividades avaliativas que vocês já enviaram. E a última atividade avaliativa foi na sexta semana, né? De 7 de setembro a 11 de setembro, um questionário avaliativo que foi disponibilizado para vocês enviarem até o dia 19 de setembro, né? E na sétima semana nós começamos a falar de aspectos hidrológicos, né? Falamos de alguns aspectos hidrológicos, continuamos, na verdade, a falar, né? Falamos na sexta e na sétima semana de irrigação e aspectos hidrológicos. E hoje nós vamos entrar num assunto extremamente importante para a irrigação, que é a parte de evaporação e evapotranspiração, tá? Isso está dentro dos aspectos hidrológicos. Se você entrar lá na apresentação de aspectos hidrológicos, está falando sobre evaporação e evapotranspiração. Só que nós precisamos abordar esse assunto de forma diferenciada, né? É um assunto muito importante para a irrigação. Então, eu coloquei aqui, disponibilizei aqui 2 arquivos, né? Que nós vamos abordar. Nós vamos abordar o primeiro arquivo, se der tempo, o segundo. Eu creio que não vai dar tempo, não. E já está disponibilizado também para vocês exercícios avaliativos de irrigação, que está aqui, ó. Né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Exercícios avaliativos de irrigação, né? Valendo 5 pontos. E está aqui a observação. Essa observação eu gostaria de frisar aqui rapidamente, ó. Enviar em PDF, para enviar, vocês vão fazer, né, os exercícios, né? Vocês vão fazer os exercícios, e eu acho que eu vou até disponibilizar o arquivo em PDF e em Word também, porque se vocês tiverem com o arquivo em Word, vocês conseguem resolver o exercício digitando, né? Eu vou disponibilizar as duas formas. Eu, a princípio, coloquei só ele só em PDF, mas eu vou disponibilizar também um arquivo em Word. Só que, atenção, só que
eu vou receber o arquivo só em PDF, tá? O que vocês vão enviar para mim, o arquivo que vocês vão enviar para mim tem que estar em PDF, tá certo? Então, só vou receber arquivo em PDF. E outra coisa, né, que está acontecendo muito aí com o pessoal, é para tomar cuidado. Você só pode enviar uma vez o arquivo, certo? Então, se você entrou lá para enviar o arquivo, mandou o arquivo, mandou errado, mandou um outro arquivo, esqueceu alguma coisa, não tem jeito de mandar de novo. Aí vai ficar do jeito que chegar para mim aqui. Do jeito que chegar para mim, eu vou avaliar, tá? Então, já aconteceu isso com muitos alunos aí. Eles mandaram o arquivo estava com algum problema, por algum equívoco do aluno, ele esqueceu de alguma coisa, esqueceu o nome, esqueceu de resolver alguma coisa, mandou, depois queria mandar de novo. O Cláudio Novo. Pedindo para mim, não teve jeito, né? Então, não tem jeito de enviar de novo, tá? Então, vamos solicitar para os alunos para tomarem cuidado, prestar atenção na hora de enviar, para não precisar enviar, não ter essa questão de ter que enviar de novo, porque não tem jeito, tá bom? Pode falar. Pois não, pode falar. Sabe aquela sua última atividade, do 1 ao 7? Sim. Pois então, eu fiz no PDF e aí enviei. Só que eu não vi que embaixo tinha um negócio de um termo para concordar que não tinha plágio, sabe? E eu não cliquei nesse termo. Tá, eu só enviei. Aí, tipo assim, aí ontem eu fui conferir todas as matérias, né? As que para ver se tinha alguma atividade, e fui na sua. E quando eu fui ver, não tinha salvo, porque eu não tinha apertado nesse botão lá que o senhor tinha colocado. Eu peço para vocês ficarem com muita atenção. Aí não tinha nem salvado. Aí eu consegui enviar só ontem. Aí eu até te mandei mensagem pelo Moodle, só que o senhor nem me respondeu. Não deu para responder ainda não. Não deu não. Eu não entrei não. É o seguinte, na hora de enviar, vamos tomar cuidado para não ter esse tipo de problema também, né? Vamos prestar muita atenção, conferir o arquivo direitinho antes de enviar, confere direitinho. Na hora de enviar, presta atenção nas mensagens que vão aparecer para vocês, né? Presta bastante atenção no que está sendo solicitado, que a hora que vocês forem enviar, não vai ter problema, né? Então, vamos prestar bastante atenção antes de enviar e durante o envio, para não ter problema para vocês, né? Não ter esse tipo de transtorno aí, né? Vai trazer problema para vocês e também para mim, né? Então, se o arquivo chegou para mim aqui, tá ok, né? Quem perguntou foi Pedro, né? Se chegou para mim um arquivo aqui, sem problemas. Aí eu vou analisar normalmente, tá? Eu vou olhar depois, tá bom? Beleza, obrigado. Tá ok. Então, gente, é isso aí, né? Vamos prestar bastante atenção, né? Na hora de enviar. E outra coisa, eu coloquei aqui o envio, né? O prazo final, deixa eu entrar aqui. Essa atividade que eu estou disponibilizando hoje, que vocês vão poder enviar só a partir de amanhã, porque teve aluno que fez o seguinte: eu preparei a aula aqui, coloquei no Moodle, o aluno já fez a atividade antes de eu dar aula. Então, não vamos fazer isso, não. Vamos esperar dar aula primeiro, depois que eu der a aula, vocês fazem a atividade e mandam, né? Tanto que eu coloquei aqui o envio da atividade só a partir de amanhã. Então, hoje, vocês não conseguem, se alguém tentar fazer o exercício hoje, tentar mandar hoje, não consegue. Então, só consegue enviar a partir de amanhã, meia-noite. Amanhã, meia-noite, consegue enviar, tá? Essa atividade de hoje aí. Então, vocês têm até o dia 6 de outubro, né? Porque o trimestre termina dia 9, aí eu preciso ter as notas todas já corrigidas, tudo certinho, no dia 9, né? Que é o último dia. Então, assim, vocês têm até o dia 6, terça-feira, para poder mandar essa atividade. Vocês têm 12 dias, então, para poder fazer esses exercícios e enviar para mim. É um prazo bem razoável, né, para vocês. Então, assim, a partir de amanhã de noite, né, seria amanhã meia-noite, ou seja, sábado de manhã, vamos dizer, na prática, né, sábado de manhã, quem quiser enviar já pode começar a mandar, né. Hoje não tem jeito, Eu coloquei justamente de propósito para ninguém fazer antes, né? Tentar fazer antes e enviar antes da aula. Bom, então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Veja só.
nós temos aqui, então, o assunto do exercício, né? O exercício, ele é exatamente sobre evaporação e evapotranspiração, tá? Então, nós temos aqui o primeiro arquivo, evaporação e evapotranspiração, arquivo 1. Vamos entrando aqui nele, né? Ele está em PDF, como todos os arquivos que eu estou colocando. Tem esse aqui e tem o outro, né? Deixa eu ver se é o outro aqui. Vamos entrar pelo outro, né? Vamos entrar pelo outro aqui. Cadê o evaporação e evapotranspiração 2? Vamos ver aqui. Então, tá aqui, ó. Evapotranspiração, né? Esse é uma apresentação, né? Da USP, né? Universidade de São Paulo, Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá de Piracicaba, né? Departamento de Engenharia de Biosistemas, do professor Fábio Marim. Então, quem fez, né, esses slides foi o professor Fábio Marim, lá da USP Exalc Piracicaba, né? Que é a Escola Superior de Agricultura lá de Piracicaba, que pertence à USP. Muito famosa aí, por sinal, né? Na área de agronomia, ela está entre as 3 melhores do Brasil, né? Então, evapotranspiração, então vamos lá para o assunto. Então, o ciclo hidrológico, nós já falamos do ciclo hidrológico, não vou repetir, né? O que vem a ser o ciclo hidrológico, a evapotranspiração dentro do ciclo hidrológico, eu já falei também, não vou repetir, tá? Então, vocês depois podem dar uma olhadinha aí nesse conteúdo aí, né, da evapotranspiração, o ciclo hidrológico. Uma outra coisa, rapidamente, né, que eu queria sugerir, né, para vocês, ou para quem não está assistindo às aulas regularmente, ou não assistiu a de hoje, não assistiu alguma aula passada aí, entrem no YouTube, aliás, entrem na página da disciplina, vai lá, clica na aula que você não assistiu, na semana que você não assistiu, porque está tudo separado por semanas, clica lá, entra no YouTube e assiste a aula, tá? Porque eu estou vendo que pouquíssimas pessoas estão assistindo às aulas que estão disponibilizadas online no YouTube. Quase ninguém está vendo, né? Então, é uma oportunidade que a gente está dando, né, para vocês poderem assistir. Quem já assistiu, assistir de novo. E quem não assistiu, que possa assistir, né? E não ficar sem a aula. Porque a gente não sabe quanto tempo isso fica disponibilizado lá no YouTube, né? Eles vão tirar a qualquer momento, né? Até porque vai ter pouco acesso. Então, esses vídeos com poucos acessos, me parece, né, pelo que eu ouvi falar, que eles são retirados, né? Só os vídeos de maior número de acessos, né, que são mantidos. Não sei se é verdade, foi o que me disseram. Então, assim, vamos procurar, né, entrar nas aulas, assistir de novo. Se quiser, pode voltar a aula atrás, assiste. Então, tem essa possibilidade, né, essa oportunidade aí de vocês poderem reverem a aula. E quem não viu, né, mais ainda, né, quem não assistiu a aula, tem mais essa necessidade ainda, né, de poder entrar e assistir a aula. Bom, então, nós temos aqui evapotranspiração, ciclo hidrológico, né, mostrando aqui a evapotranspiração, ou melhor dizendo, a chuva, né, choveu, eu vou ter o quê? O que é o escoamento superficial, ou escorrimento superficial, como queiram, e o ET, que é a evapotranspiração, né? Desprezando-se aqui o armazenamento de água, né? O armazenamento de água que ficou no solo, que ficou no subsolo, é desprezado nessa consideração do autor aqui, tá? É claro que isso, se você for levar em consideração, por exemplo, o balanço hídrico, né? Aí você tem que levar em consideração o que foi armazenado, né? Chamado delta S, né? Variação delta storage, que é a variação de armazenamento de água no subsolo e no solo. Bom, então, seguindo aqui, nós temos 2 conceitos, né? Evaporação e transpiração. Por quê? A evapotranspiração é o somatório da evaporação mais transpiração, né? Então, por exemplo, o que é evaporação? Evaporação é um processo físico através do qual um líquido passa para o estado de vapor, né?
colocar no F1 aqui, vamos ver se dá para colocar F11 aqui. Dá. Me ensinaram isso aí, né? Acho que foi um colega de vocês aí que me ensinou. Ó, então, a evaporação é um processo físico através do qual um líquido passa para o estado de vapor que ocorre nos oceanos, lagos, rios, solo e vegetação, ou seja, no meio abiótico. Então, é a passagem da água do estado líquido para o estado vapor no meio abiótico, sem vida, né? Qual é o meio abiótico? Lagos, oceanos, rios, solo e vegetação. Tá? Transpiração. Transpiração. Processo de evaporação. Então, a transpiração também é uma evaporação que ocorre através da superfície das plantas, especialmente das folhas. Nas folhas, a transpiração ocorre através dos estômatos. Tá? Então, a transpiração nas folhas ocorre pelos estômatos. Os estômatos são as estruturas responsáveis pela transpiração da água nas folhas das plantas. Os estômatos estão na face ventral da folha, ou seja, na parte de baixo da folha, e dependendo da temperatura e da quantidade de água dentro da planta, a planta vai perder mais ou menos água. Tá? Então, quando eu somo a evaporação e a transpiração, eu tenho a evapotranspiração. Aqui, né, está no slide até do outro autor, exatamente, né, mostrando aqui a evaporação, que é a letra E, olha só aqui a setinha do mouse mostrando. Evaporação é a letra E, ou seja, perda de água para a atmosfera do meio abiótico, no caso aqui o solo, né? O solo está perdendo água para a atmosfera, eu chamo de evaporação. E aqui a planta perdendo água para a atmosfera pelos estômatos, no caso as folhas, eu chamo de transpiração. Se eu somo o E, que é a evaporação, mais o T, que é a transpiração, eu tenho a evapotranspiração. Tá? No caso, é muito importante na irrigação você conhecer isso aí, porque, como eu disse na aula passada, né, para a reposição de água para a planta, né, a reposição de água para a planta, ela tem a ver diretamente com a evapotranspiração. Então, por exemplo, o turno de rega, que é o tempo, né, entre uma irrigação e outra na mesma área, tem a ver com a evapotranspiração da cultura, né? A quantidade de água que eu vou repor para a cultura pela irrigação tem a ver com a evapotranspiração também, né? Então, a evapotranspiração é um elemento extremamente importante e que eu tenho que conhecer, eu tenho que dimensionar, eu tenho que mensurar, tenho que medir, tenho que saber quanto qual é o valor da evapotranspiração, tem que conhecer isso aí, tá bom? Bom, então, seguindo aqui, ó, força motriz, aí entra muito na parte da fisiologia, eu não vou abordar isso com vocês, não. Eu deixei os slides do jeito que eu encontrei, não dividi os mesmos, deixei da mesma forma, mas aqui ele fala aqui de potencial matricial, né? O potencial é matricial total, potencial parcial, eu não vou entrar nisso aqui não, que eu vejo que isso não vai contribuir muita coisa para vocês agora, nesse momento não, tá? Então, isso aqui tem a ver, eu só digo o seguinte, tem a ver com o potencial de água dentro da planta. Ou seja, a concentração de água dentro da planta. Né? Tem lugar na planta que tem mais água, tem lugar que tem menos água. Então, onde tem menos água, o potencial matricial, é maior. Vamos dizer, o gradiente, né? O gradiente hidráulico, o gradiente de água vai ser maior. A diferença, né, entre o que tem do lado de fora da planta e o que tem do lado de dentro é maior. Então, não vamos preocupar muito com esse slide em especial, não, que nós, se for o caso, falaremos mais adiante, lá na frente, quando nós formos abordar o assunto de projetos de irrigação, a gente pode entrar nessa parte aí. Não vamos preocupar por enquanto com isso, não. Tá? Aí ele vem falando, né, de potencial térmico, potencial de pressão. Vamos esquecer isso por enquanto. Aqui não, aqui é importante. Evapotranspiração, definições. Então, a evapotranspiração de referência, né? A evapotranspiração de referência,
ela vem a ser, o que vem a ser evapotranspiração de referência, ET0 ou ETO, né? É a lâmina que seria, né? Seria utilizada por uma superfície coberta por vegetação hipotética. Essa vegetação hipotética, ou seja, uma vegetação teórica, normalmente é a grama, né? Grama batatais. Essa grama de campo de futebol aí, né? Normal aí, né? Então, essa grama que eles usam muito. Então, é a lâmina que seria utilizada por essa espécie, né? Por essa grama, com uma altura de 8 a 15 centímetros. Essa grama teria de 8 a 15 centímetros. Seria a altura que eu vou manter a cultura. No caso, a planta, né? No caso, seria uma cultura, seria uma planta, né? Eu não estou cultivando com vistas à obtenção de algum produto, mas eu estou desenvolvendo a cultura com o objetivo de gerar dados de evapotranspiração. Até que eu poderia chamar de cultura, na verdade, porque eu estou cultivando para obter dados. Então, pode ser chamado de cultura. Tudo bem. É um vegetal que está sendo cultivado. Então, é a grama. O albedo de 23%. O que é o albedo? O albedo, gente, é o seguinte. Cada espécie vegetal, ou cada superfície, tem o albedo. O albedo é o seguinte. Até nós temos o nosso albedo, né? Se você jogar luz, né, jogar energia solar sobre uma superfície, qualquer superfície, seja uma superfície vegetal ou não, eu vou ter o quê? Eu vou ter um retorno dessa radiação para a atmosfera. Então, por exemplo, se eu jogo luz, ou jogo uma radiação solar sobre o milho, vai ter parte dessa radiação que vai bater nas folhas do milho e vai voltar para a atmosfera. Essa parte que volta para a atmosfera, eu chamo de albedo. É o percentual que é refletido para a atmosfera, que volta, né? Então, no caso dessa cultura aqui, dessa espécie aqui, da grama, o albedo dela é 23%. Ou seja, de 100% de luz que incide sobre a grama, 23% da luz volta para a atmosfera. Mais adiante falaremos da importância do albedo, né? Onde entra esse albedo aí. Se eu falar, por exemplo, de um prédio vai incidir luz no prédio e vai voltar parte da luz para a atmosfera. Volta, né? Parte dessa luz aí. Eu não sei qual é o albedo de um prédio com uma pintura branca. Não sei dizer de cor, né? Mas tem lá o albedo dele. É um valor X%, né? Todas as superfícies têm o seu albedo. Em crescimento ativo. Então, a planta está crescendo ativamente, ela está desenvolvendo, né? Cobrindo totalmente o solo não fica exposto. Em nenhuma parte tem falha, não existe falha. A planta é cultivada ali sem nenhum tipo de falha, né? E um aspecto importantíssimo aqui, ó, sem restrição de água. Sem restrição de água, ou seja, eu não posso deixar faltar água para a cultura, no caso, a grama. Eu não posso deixar faltar água para a grama. Eu tenho que fornecer uma quantidade de água suficiente para abastecer a grama, para que ela possa desenvolver bem, e eu manter essa grama com 8 a 15 centímetros de altura. Tá certo? Então, se eu deixar faltar água, eu não vou estar medindo a evapotranspiração de referência. Eu não posso chamar de evapotranspiração de referência. Eu vou estar medindo a evapotranspiração, mas não é de referência. Certo? É muito importante conhecer a evapotranspiração de referência, porque a partir dela é que a gente vai obter a evapotranspiração da cultura. Tá? A partir dela é que a gente obtém a evapotranspiração da cultura. O que interessa para mim é a evapotranspiração da cultura. O que a cultura perdeu de água para a atmosfera? E o solo também, evidentemente, próximo à cultura, né? O que foi perdido? Por quê? Aquele que foi perdido para a atmosfera, eu tenho que repor para a planta e para o solo em forma de irrigação, né? Então, a irrigação entra exatamente aí. Se eu fizer isso, se eu repuser a quantidade que foi perdida por evaporação e transpiração para a atmosfera, eu vou estar repondo de forma adequada a quantidade necessária, e aí eu vou estar irrigando, né? Com técnica, com uma técnica adequada. Se eu jogar água de uma forma aleatória, eu não vou estar irrigando, eu vou estar só molhando, né?
Então tem aquela brincadeira que eles falam, a diferença entre irrigação e molhação, né? Irrigação é quando você molha com técnica, usa técnicas adequadas, medições, para poder repor a água para o solo. Molhação não, você joga uma quantidade de água que você não sabe por que está jogando aquela quantidade. Né? A gente até brinca, né? Às vezes você chega num lugar, numa propriedade, eu estou irrigando aqui, eu estou molhando aqui, eu estou irrigando, ele até fala irrigando, né? Eu estou irrigando aqui 25 minutos. Mas por que 25? Por que não 30 ou 40? Não sei, eu bato com a botina no solo assim, dá um barrinho, aí eu desligo. Beleza. Então, isso não é irrigação, isso é molhação, né? É molhação. Você não está irrigando, você está molhando o solo, sem técnica. Tá? Eu estou supondo que todo mundo está ouvindo, né? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Eu não estou acessando o chat, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Hora de surgir a dúvida. Então, a evapotranspiração de referência, ETO ou ET0, ela é função de variáveis meteorológicas. Então, existem aí algumas variáveis meteorológicas que nós levamos em conta para medir ou estimar a evapotranspiração de referência. Quais são elas? As principais? Radiação solar, né? Quanto que está efetivamente incidindo de radiação solar? Temperatura, né? Temperatura é importante, também é usada. Umidade do ar, velocidade do vento e outros. Principais são esses aí: radiação solar, temperatura, umidade e velocidade do vento. Você tem que saber com certeza isso aí, né? Desse modo, é também uma variável meteorológica. Tá? Então, a evapotranspiração de referência também se torna uma variável meteorológica. Existem, né? Deixa eu ver se eu abro aqui no meu celular. Existe um aplicativo, dentre outros, né? Que medem, que dão para você a evapotranspiração de referência do local. Deixa eu ver se o meu está instalado aqui ou se eu apaguei, né? Está aqui, ó. O que eu tenho aqui chama Evapo. Evapo é o aplicativo. Você entra lá no Play Store, se for Android, né? Você entra no Play Store e baixa lá Evapo. Chama Evapo. Eu clico aqui no Evapo, né? Vai aparecer aqui, aqui, né? São João Evangelista vai aparecer, né? Já tá, tem o localizador de onde você está, no celular tem o localizador, vai aparecer a evapotranspiração aqui, ó. No caso de São João Evangelista, hoje, né? Evapotranspiração calculada por esse método, esse aplicativo aqui, que é um aplicativo da NASA, né? Eles usam lá os parâmetros que eles não falam quais são. Na verdade, tem aqui um manual, né? No próprio aplicativo tem um manual que você olha o que é que a NASA, né? Quais são os parâmetros principais que eles usam como base para gerar esse valor aqui. Por exemplo, hoje em São João Evangelista, 24 de setembro, a evapotranspiração hoje é 7,25. Está alta essa evapotranspiração, né? Até porque a radiação é praticamente zero, né? A radiação nesse momento é zero, porque está nublado completamente o tempo, então a radiação ela é praticamente anula, né? Porque o que interessa, a radiação ela vai dar para você o quê? O que a radiação vai mostrar? A incidência da luz solar, né? A incidência da luz solar. Se está totalmente nublado, não existe incidência da radiação solar. Alguns comprimentos de onda passam pelas nuvens, evidentemente, né? A gente sabe disso. Alguns comprimentos de onda, eles passam pelas nuvens, mas a maioria não, né? Então, aqui no caso, pelo Evapo aqui, está dando para hoje, né? Não sei se está dando para vocês verem aí, São João Evangelista, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um ESC aqui, se eu voltar aqui, deixa eu ver se está dando para ver, né? Olha lá, ó. Deixa eu voltar aqui, São João Evangelista, né? Olha lá, São João Evangelista está dando 7,25, não é isso? 7,25 hoje. A evapotranspiração hoje, tá? Aí você pode colocar para qualquer localidade do mundo, né? Você pode ir para qualquer localidade do mundo. Por exemplo, você vem aqui, vamos ver aqui, vamos lá para o sul, né? Mais para o sul do Brasil, por exemplo. Vamos ver aqui, Porto Alegre.
Vamos ver que Porto Alegre, quanto que está hoje, né? Quanto que está a evapotranspiração de Porto Alegre hoje? 4,66. Olha lá. Porto Alegre, olha lá. Porto Alegre, 4,66. Tá certo? Então, você pode ir para qualquer lugar do mundo e você encontra a evapotranspiração para hoje, né? Por esse aplicativo, né? Para Android aí, ó. iOS, eu não sei se tem lá no Apple Store, não. Deve ter também, né? Aí, você pode, né, ir guardando esses valores. Eles são úteis, né? Você entra, é só ter acesso à internet que você todos os dias vai ter o valor de evapotranspiração. E tem outros aplicativos também que fazem a mesma coisa, né? Eu gosto de usar esse. Bom, aí, gente, nós falamos da evapotranspiração, né, de referência, né? Aqui, ó, evapotranspiração de referência. E agora nós temos a chamada evapotranspiração real. Evapotranspiração real. O que vem a ser evapotranspiração real? Quantidade de água efetivamente utilizada por uma superfície vegetada. Então, olha a diferença. Na evapotranspiração de referência é a quantidade de água, né, que seria utilizada por uma superfície coberta por uma vegetação hipotética ou teórica, né, normalmente é grama, sem restrição de água. Então, é sempre uma cultura hipotética, grama. Se não for grama batatais, é outra espécie de grama, tá? Mas é sempre assim. Agora, a evapotranspiração real é a evapotranspiração que efetivamente acontece numa superfície vegetada. Então, por exemplo, eu tenho uma plantação de milho. Aquela quantidade de água que está sendo perdida para a atmosfera pela vegetação, milho, e pelo solo que está ali, eu chamo de evapotranspiração real. É a evapotranspiração que efetivamente está acontecendo, tá certo? Então, é isso que interessa, é isso que é importante para a gente. Aí ele fala essa observação interessante aqui, ó, importante. A evapotranspiração de referência, ela é sempre, né, maior ou igual à evapotranspiração real. Então, a evapotranspiração real, ela é menor do que a evapotranspiração de referência, tá? A evapotranspiração real, ela é menor do que a evapotranspiração de referência. Nós vamos fazer exercícios e vocês vão fazer depois os exercícios lá de trás. Eu estou pensando em gravar uma aula offline, né? Vou pensando se vai ser necessário fazer isso. Eu estou pensando em gravar uma pequena aula offline com alguns esclarecimentos a mais e disponibilizar no site para vocês. Se eu fizer isso, eu vou falar no site, tá? No site vai estar lá as informações, se eu fizer. Se tiver tudo lá normal, sem nenhuma informação adicional, é porque eu não fiz essa aula offline. Aí eu gravo sozinho a aula, explico tudo e ponho lá no YouTube para vocês assistirem. Não está garantido que vai ser feito, não. Bom, seguindo aqui, evapotranspiração de oásis também não há necessidade de a gente falar agora, né? Aqui, ó, nós temos um gráfico, né, falando da evaporação e transpiração, mostrando, basicamente, vamos ser bem sucinto nessa explicação aqui. Nós temos a partição da evapotranspiração, né, onde nós temos evaporação aqui embaixo, mais escuro, e a transpiração mais em cima aqui. Então, na semeadura, né? Na semeadura da colheita, né? Desculpa, na semeadura da espécie, da cultura, né? Melhor dizendo, vamos dizer que eu estou mexendo com milho, eu estou plantando milho. Então, na semeadura do milho, a transpiração é praticamente zero, né? Não tem nenhuma cultura transpirando. Não tem cultura transpirando, porque eu acabei de semear, né? No primeiro estágio fenológico da cultura, que é da semeadura até 10% do crescimento vegetativo, a transpiração é muito pequena, muito baixa. Então, o gasto com água no início da cultura é pequeno, porque a transpiração é baixa. Mas, por outro lado, se a transpiração é baixa, a evaporação é alta. Olha só o gráfico da transpiração, da evaporação. Começa lá em cima.
aqui na setinha, aqui, ó. Lá em cima começa a evaporação. Então, na semeadura, a evaporação é muito alta. Por quê? O solo está exposto. Se o solo está exposto, a evaporação é alta e a transpiração é baixa. Com o passar do tempo, a cultura vai desenvolvendo, né? Ocorre a emergência da planta, a planta vai desenvolvendo, criando as folhas e tudo mais. A evaporação vai diminuindo, porque a planta começa a cobrir o solo, proteger o solo da radiação solar, e a transpiração vai aumentando, porque a cultura está desenvolvendo a sua parte fisiológica, né? Ela está desenvolvendo as suas folhas, os seus colmos, né? O seu caule, no caso do milho, que eu estou falando especificamente, ou pode ser para outra cultura, chegando no ponto que cruza aqui as duas linhas, né? E aí a transpiração começa a ser maior, bem maior do que a evaporação, e vai até o final. Tá? Esse IAF é o índice de área foliar, ou seja, quanto que eu tenho de folha, é o percentual de folha em relação à massa toda da planta, né? É a índice de área foliar. O índice de área foliar ele vai aumentando. À medida que a cultura vai desenvolvendo, o índice de área foliar vai aumentando, porque a área ocupada pela folha aumenta, né? As folhas, no caso do milho, ou outra cultura, as folhas vão aumentando. A quantidade e o tamanho das folhas vai aumentando, então o índice de área foliar aumenta em relação à massa verde total da cultura. Bom, a evapotranspiração de cultivo, né? A evapotranspiração de cultivo é a evapotranspiração de uma cultura em uma dada fase de seu desenvolvimento, sem restrição de água, né? Em condições ótimas de crescimento e com ampla área de bordadura para evitar a advecção de calor sensível de áreas adjacentes. Vou explicar, já já. Assim, a evapotranspiração de cultivo depende das condições meteorológicas, expressas por meio de evapotranspiração potencial, ou ET0, né? Evapotranspiração potencial ou evapotranspiração ETO. Evapotranspiração da potencial, né? Depende do tipo de cultura, né? Tem cultura que tem maior resistência à seca do que outras. Tem cultura que faltou um pouquinho de água, ela já começa a sentir. Tem cultura que falta bastante água, ela ainda resiste. Então, cada cultura tem a sua especificidade, né? E depende também, né, a evapotranspiração da cultura ou de cultivo, depende também da área foliar. Depende da área foliar, índice de área foliar. Como a área foliar da cultura padrão é constante, e a da cultura real varia, a da cultura padrão, que é a grama, é constante, porque ela está sempre com a mesma altura, né? E da cultura varia. Então, o valor de Kc também irá variar. Quem vem a ser isso? Então, vamos explicar isso aqui. Nós precisamos ter o valor da ETC. A ETC, que é evapotranspiração de cultivo, ou evapotranspiração da cultura. ETC. O que vem a ser isso? É a evapotranspiração efetivamente da cultura, efetiva da cultura. Tá? Então, por exemplo, o milho tem lá a sua evapotranspiração da cultura, dependendo da fase, chamada fase fenológica, ou estágio fenológico, ou estádio fenológico, mesma coisa. Tá? Então, dependendo da fase em que a planta está, por exemplo, 30 dias após semeadura, 50 dias após semeadura, 80 dias após semeadura. Então, são estágios fenológicos diferentes, né? Nós normalmente temos 4 estágios fenológicos. O primeiro estágio fenológico é da germinação até 10% do crescimento vegetativo da cultura. Depois nós temos o segundo estágio, o terceiro estágio, o quarto estágio, que é o quarto estágio, que seria a fase final de desenvolvimento da cultura. Já na fase de senescência, né? A cultura já está chegando próximo à sua morte, ao fechamento do ciclo da cultura. Isso vale muito para a cultura anual, tá? Mas para a cultura perene também se aplica. Então, eu falei do primeiro, do quarto. O terceiro estágio fenológico, que a gente considera como se fosse o estágio fenológico chave, né? Ele não é o mais importante, mas é o chave. Por quê? O terceiro estágio fenológico é quando a cultura demanda mais água. É a fase que a cultura demanda mais água, em termos quantitativos, tá? A cultura, então, demanda muita água. Nessa fase, se faltar água, a cultura vai
a produtividade e, efetivamente, por consequência, a produção vão cair, tá? Bom, então, o que ele fala aqui na evapotranspiração da cultura ou de cultivo? É que eu, a partir da evapotranspiração potencial, eu vou chegar, né, na evapotranspiração da cultura ou de cultivo. E, né, para calcular, para eu chegar na evapotranspiração da cultura, eu preciso saber o Kc. O Kc é o chamado coeficiente de cultivo ou coeficiente de cultura, tá? Posso falar qualquer um dos dois. Coeficiente de cultivo ou coeficiente de cultura. Como que eu calculo isso? Eu calculo dessa forma aqui, ó. Evapotranspiração da cultura é o Kc, que é o coeficiente de cultura, que é tabelado para cada cultura, né? Qualquer livro de irrigação tem lá. Milho. Primeiro estágio fenológico, Kc vale tanto. Segundo estágio, vale tanto. Terceiro estágio, vale tanto. No quarto estágio, vale tanto. Feijão. Tá lá. Tá tudo tabelado isso aí. Ninguém decora isso, tá? Você vai na tabela do livro de irrigação ou de fisiologia vegetal, você entra lá, pega os Kcs, né? Para os diferentes estágios fenológicos da cultura. Então, eu vou multiplicar o Kc vezes a evapotranspiração potencial e vou achar a evapotranspiração da cultura. Essa formulazinha aqui, né? Já já nós vamos ver de novo. Aqui, né, mostra a evapotranspiração, os fatores que impactam nos processos em uma área irrigada por pivô central. Então, tem aqui, basicamente, que nós já falamos do ciclo hidrológico, né? Depois vocês entram de novo aí na aula gravada ou no próprio arquivo que está disponível para vocês na página da disciplina e dá uma olhadinha de novo aqui, né? Ó, aqui, a radiação solar, vento, umidade relativa, vapor d'água, chuva, transpiração a partir das plantas, vento de novo, temperatura, evaporação a partir das plantas e superfície do solo, numa área irrigada por pivô central. Tá certo? Bom, aqui, ó, nós temos o coeficiente de cultivo, né, o crop coefficient, né? Coeficiente de cultivo, Kc, o coeficiente de cultura, e tempo da estação, ou dias ou semanas após o plantio. Tempo, né, ou época da estação, ou simplesmente fase da estação. Então, nós temos, por exemplo, como que é o Kc? Como é o comportamento desse Kc? Isso aqui é um gráfico genérico para todas as culturas, tá? Ele colocou o milho aqui, ó, mas é genérico para todas as culturas. Todas as culturas têm um comportamento semelhante ao gráfico do Kc. No início, o Kc, aqui, ó, essa linha amarela, é pequeno. Aqui, ó, está entre 0,20 e 0,40. É um número adimensional, ele não tem unidade, tá? Então, está entre 0,20 e 0,40. É o Kc inicial. Kc inicial. Primeiro estágio fenológico. Tá? O primeiro estágio fenológico está aqui. Ó. As plantas estão pequenininhas, né? Então, o Kc é pequeno. A planta está pequena ainda. Está num tamanho pequeno. Tem poucas folhas. A fotossíntese está ocorrendo com baixa intensidade, porque ela não tem ainda massa vegetal para fazer fotossíntese, né? De uma forma adequada, né? Então, está no início ainda. Depois, eu tenho aqui o crop development, que é o desenvolvimento da cultura. Eu tenho aqui, ocorre um crescimento muito grande do Kc, nessa segunda fase. Onde eu tenho em torno de 50% do coeficiente total, e chega até no final aqui da segunda fase, né? Nessa fase aqui, eu tenho um valor variando de 0,20 até 1, né? De 0 até 1, mais ou menos. 0 não, desculpa. De 0,25, 0,30 até 1. Segundo estágio de desenvolvimento. Depois tem a meia estação, que vai de C até D. Eu vou ter 75% já do consumo, né, de água. Respondendo até a letra D, que já tem 75% do consumo de água. Vai estar mais ou menos um pouco acima de 1. É o terceiro estágio fenológico, foi o que eu falei, né?
é onde não pode faltar água de jeito nenhum para a cultura, de forma alguma. Né? É claro que nenhuma fase pode faltar água, mas no terceiro estágio, se houver uma falta significativa de água para a cultura, por algum erro de irrigação, algum problema que houve, você vai ver a sua produtividade despencar demais e a produção também. Né? Depois eu tenho o quarto estágio fenológico, que o KC vai variar de 1 até 0,5, mais ou menos. De 1 a 0,5. Ele está em queda. A cultura já está fechando o seu ciclo, né? Já está ocorrendo a maturação da espiga, a planta já está fechando o seu ciclo, as folhas já começam a amarecer, né? Já não tem aquele verde intenso mais. Então, já começa a acontecer uma queda, né? Uma redução da fotossíntese. Então, você tem aí um KC menor, um KC mais baixo. Esse KC, então, ele representa um coeficiente, né? Que está relacionado com a demanda de água, a demanda hídrica da cultura. Tá? Bom, aqui tem alguns gráficos, né, que nós não vamos entrar. Alguns slides, gente, eu vou passar batido, tá? Vou passar batido aqui. Então, por exemplo, coeficiente de cultivo para algumas espécies. Esse aqui é um exemplo, né? Ele pegou do livro lá alguns exemplos e está passando para vocês. Então, por exemplo, cevada, né? Cevada aí que é usada para fazer aí cerveja, uísque, né? E outras coisas mais. É um cereal, né? O KC inicial dela é 0,30. O KC intermediário 1,15. E o KC final 0,25. Tem lá grão de bico, algodão, milho, amendoim, sorgo, amendoim de novo, né? Colocou amendoim 2 vezes. Repetiu o amendoim aqui. Girassol, trigo, né? Então, tem aqui algumas culturas, algumas espécies e o seu KC. Então, na hora de você calcular a evapotranspiração da cultura, você vem na tabela, pega o KC, dependendo da fase que a cultura está, do estágio fenológico que ela está, e multiplica esse KC vezes o ET0, a evapotranspiração de referência, e acha a evapotranspiração da cultura ou de cultivo, né? Então, nós temos aí o gráfico, né? E aí nós temos aqui os fatores determinantes. Quais são os fatores determinantes da evapotranspiração, né, gente? Climáticos. Saldo de radiação, né? Nós temos a diferença entre o que irradiou de luz ou de energia, né, para a cultura e o que efetivamente foi utilizado pela cultura. Descontando-se aí o albedo, né? O albedo que foi a volta, né? O que voltou para a atmosfera. A temperatura também influencia muito, né? A umidade do ar e o vento. Nós já até comentamos sobre isso. Fatores relacionados com a planta. A espécie que nós estamos cultivando, né? Tem tudo a ver. Tem cultura... Por exemplo, o algodão é uma planta mais rústica, né? Se você comparar o algodão com feijão, são duas plantas bem diferentes, mas elas são bem, assim, diferentes também na sua demanda hídrica, na sua demanda de água, né? O algodão é mais rústico, é uma espécie mais resistente, né? No que diz respeito à parte hídrica, também, né? Também a parte de salinidade do solo e outros aspectos, ela resiste mais. Coeficiente de reflexão também está relacionado com o albedo, que nós falamos. Estágio de desenvolvimento da planta. Ela está no início, está na primeira fase, na segunda, na terceira. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. A altura da planta também está relacionada com o seu estágio. E a profundidade do sistema radicular. As culturas que têm o sistema radicular mais profundo, elas vão ter o quê? Mais facilidade de absorver a água, né? Então, se a cultura tem um sistema radicular muito superficial, ela vai ter dificuldade de absorver água. Ela vai sentir mais uma falta d'água, né? Como seu sistema radicular não desenvolveu bem, não foi até grandes profundidades para pegar água, ela só vai absorver a água que está na superfície, e aí eu posso ter problema. Nós podemos ter também outros fatores, como o manejo e uso do solo. O manejo e o solo, né? Então, espaçamento e densidade de plantio,
orientação do plantio, capacidade de armazenamento do solo, impedimentos físicos e químicos. Então, tem solos, né? Por exemplo, tem um solo aqui, ó, espaço de poros grandes, né? E aqui espaço de poros pequenos. Nós temos aqui um solo arenoso e um solo aqui argiloso. O bulbo, né? O bulbo, nós chamamos que esse bulbo de molhamento do solo aqui, no solo arenoso, ele é fininho aqui, ó, ele é estreito, né? No argiloso, não, ele é mais inchado, né? Vamos chamar assim. Porque como o solo argiloso tem mais microporos, aqui, ó, small pore space, poros, espaço de poro pequeno, então os espaços entre os poros é pequenininho, então a água vai ficar absorvida com mais, ela vai ficar retida com mais força e vai ter mais dificuldade de infiltrar. Então, como ela está infiltrando com dificuldade, como ninguém segura a água, né? Ela está infiltrando com dificuldade, o que ela faz? Ela vai para as laterais. Então, você tem esse bulbo aqui mais pronunciado lateralmente. Tá bom? Bom, o que mais que nós podemos falar aqui? Alguns slides eu estou passando, né? Assim, agora vem essa parte. Medida da evapotranspiração, ou da evaporação. Nós temos, para a irrigação, nós usamos demais o chamado tanque classe A. Tá? O tanque classe A é um tanque, né, que tem medidas específicas. Aqui, no caso, ele está mostrando um outro tipo de tanque, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não. Esse aqui é um outro tanque. É um outro tanque que também é circular, né? Depois eu mostro para vocês a ilustração do tanque classe A. Esse aqui é um tanque circular, ele está gramado em volta, ó, você pode ver que tem grama em volta do tanque para reduzir o efeito oásis que você tem em volta do tanque. Esse efeito oásis é o seguinte, por exemplo, se você tiver uma superfície aqui em volta sem vegetação, a tendência é que aumente demais a evaporação, porque a radiação do solo aqui, ó, a luz do sol bate no solo, aquece esse solo e ocorre o quê? Essa radiação ela acaba passando pelo interior do tanque e aí vai aumentar a evaporação do tanque. Então, eu vou ter uma superestimação do valor da evaporação. Por isso que eu tenho que gramar em volta. Se eu gramo em volta, fica muito mais fresquinho em volta do tanque do que se tivesse sem grama, né? Falando do popular. Então, o que a gente faz? Ele fala o seguinte, a evaporação é medida com tanques evaporimétricos, pode ser o tanque classe A, que é o mais usado, pode ser esse tanque que ele está usando nesse exemplo, que não é o tanque classe A, que tem 20 metros quadrados de área, onde obtém-se a lâmina de água evaporada de uma determinada área. O tanque de 20 metros quadrados é utilizado para medir a evaporação, chamado E20. Tá? Suas medidas se assemelham às medidas em lagos, portanto, sofre pouca influência de fatores externos, dado ao grande volume de água que ela contém. Então, esse tanque aí, de 20 metros quadrados, ele tem a influência de outros fatores, de fatores climatológicos, é menor. Tá? Fatores meteorológicos, melhor dizendo, é menor. Então, nós usamos para medir, nós podemos usar, no tanque classe A, que eu vou mostrar daqui a pouco, uma régua, gente. Você pode usar uma régua. Se você não tem lá o parafuso micrométrico, que é esse aqui, ó, que é esse que eu estou mostrando com a setinha aqui, ó, o que é o parafuso micrométrico? É esse parafuso aqui, ó, eu tenho aqui essa cruzeta com 3 hastes, aqui, ó, eu tenho a cruzeta com 3 hastes aqui, ó, 3 hastes. E dentro dessa cruzeta fica aqui inserido uma haste de metal, lá dentro fica um gancho, como se fosse um anzol. Imagina um anzol inserido aqui dentro. Essa parte de baixo, ele não pena que não está mostrando, mas aqui dentro fica como se fosse um anzol aqui dentro. Um anzol. Aí eu vou medir quanto que vai evaporar de um dia para o outro, vai baixar, o nível da água vai baixar dentro do tanque, né? Então, do dia para o outro, o nível da água vai baixar. Então, eu vou lá com o parafuso, eu giro o parafuso e vou medir quanto que evaporou de um dia para o outro. 24 horas, né? Se eu não tiver o parafuso, que custa
um pouquinho caro, né? Deve estar aí, suponho, não é mais do que R$ 2.500 um parafuso desse. Talvez seja uns entre R$ 1.000 e R$ 2.000, R$ 2.000 e pouquinho reais, só o parafuso, né? Se você não quiser usar o parafuso, você pode usar uma régua, né? Um escalímetro, alguma coisa graduada, né? Uma trena, né? Para poder medir quanto que evaporou de um dia para o outro. Certo? Porque de posse desse dado de evaporação, eu vou calcular a evapotranspiração, né, de referência, a evapotranspiração potencial, e a partir dela a evapotranspiração da cultura. Eu tenho também, como uma forma de medição de evapotranspiração ou de evaporação, serve para os dois, os chamados lisímetros. Os lisímetros, eles me dão a medida, a medição da evapotranspiração. Medição. Existem formas de você estimar a evapotranspiração, através de equações. É um pouquinho mais complicado, né? Nós vamos procurar mostrar também para vocês. Não sei se vai dar tempo de mostrar hoje, né? Porque a hora já se faz adiantada. Vamos ver. Por isso que eu estou pensando em gravar uma aula no final de semana e disponibilizar para vocês. Vamos ver se vai ser necessário fazer isso. Se não, nós teremos a aula da próxima semana, né? Que vai ser às 8 horas da manhã, que também fica disponível para vocês. Bom, onde nós estávamos? Está aqui, ó. A evapotranspiração é medida com tanques vegetais, denominados de lisímetros, ou evapotranspirômetros, que servem para determinar qualquer tipo de evapotranspiração. Não vou entrar em detalhes construtivos dos lisímetros, não é o caso aqui, mas os lisímetros, eles são estruturas que são montadas dentro do chão, né? Você vai escavar aqui e colocar aqui, ó, eles colocou uma manilha aqui, ó, dentro do solo, né? Lá embaixo tem uma forma de drenar a água aqui no fundo dessa manilha, né? Dentro da manilha eu coloco o solo que eu tirei, né? Eu tirei o solo, coloquei a manilha, depois volto com o solo para dentro da manilha. Aí eu vou jogar a água aqui em cima, parte da água vai ficar no solo, parte da água vai evapotranspirar, parte da água vai infiltrar, ou vai ser drenada. Aí eu vou lá, coleto o que drenou, eu sei quanto que aplicou, pela diferença eu acho a evapotranspiração. Bom, aqui então tem, ó, um lisímetro com cafeeiro, ó, tem um cafeeiro, tem um pé de café dentro do lisímetro, né? Tem aqui sistema de aquisição de dados, acesso para manutenção dos lisímetros, e aqui o pé de café dentro do lisímetro. Bom, aqui nós temos outras situações que nós temos, por exemplo, estações, né, meteorológicas ou estações climatológicas que vão obter dados que são importantes para a gente na irrigação, tá? Então, tem medida da evapotranspiração da cultura com o sistema de razão de boa em citros, medida da evapotranspiração de cultura com o sistema de razão de boa em cafezal, e etc. Né, gente? Então, existem outras formas de obter esses dados. Como eu disse, existem também as formas de estimativa, né? Ele falou aqui em cima de medição, aqui, ó, medida, aqui, ó, medida. Aqui em cima ele falou de medida, né? Agora aqui embaixo ele está falando de estimativa, é diferente, né? Ó, estimativa. Existe uma diferença entre a palavra medição e estimativa, né? Medição é quando eu vou obter efetivamente o valor real. A estimativa, eu vou me aproximar do valor real, eu vou obter um valor estimado, um valor próximo, né? É um valor próximo. Igual nós temos o censo do IBGE e nós temos o censo que é feito de 10 em 10 anos, é um valor que você vai medir efetivamente os valores que eu preciso, as informações que eu quero, né? Existe, de 5 em 5, parece, de 5 em 5 anos, projeções que eles fazem, né? Me fugiu a palavra certa aqui agora. Eles fazem projeções de 5 em 5 anos, ao invés de fazer o censo, faz uma projeção matemática para obter os dados. Então, aqui no caso da evapotranspiração, também existe isso, medição e estimativa. A estimativa, nós vamos obter com chamados métodos empíricos, métodos que usam equações experimentais, equações que foram obtidas por experimentação. O método de estimativa mais comum, mais conhecido no mundo,
não é no Brasil, não, é no mundo, é o chamado método de Peyman-Monteith. Esse método que está aí, ó, projetado para vocês. Essa equação aí, ó, essa equaçãozinha aí. Então, nós temos o quê? Para obter evapotranspiração de referência aqui, ó, ETO, para obter o ETO, nós temos que ter tudo isso aqui. Olha como que é complicada a situação. Para obter o ETO, nós temos que ter todas essas variáveis meteorológicas aqui, ó, tudo isso. Então, nós precisamos de saldo de radiação, fluxo de calor no solo, déficit de pressão de vapor do ar, S, que é a tangente à curva de pressão de saturação de vapor, né? Temperatura média diária, constante psicométrica, velocidade do vento a 2 metros da superfície do solo. Então, eu preciso ter tudo isso. Quem vai ter esses dados, né? Qual produtor rural vai ter esses dados? Difícil, né? Bem difícil, né? Então, é complicado para o produtor rural ter esses dados. Por isso que eu falo, o tanque classe A é o mais usado. Eu vou já mostrar o tanque classe A para vocês. Eu mostrei um tanque parecido com o classe A. Eu vou mostrar o tanque classe A com as medidas direitinho para vocês. Então, a estimativa normalmente é feita em universidades, em pesquisas, né? No dia a dia do produtor rural, você não vai usar essas equações. Quem vai usar essas equações? Só se você tiver uma estação meteorológica muito potente, né, que gere muitos dados próximo ao produtor rural. Ninguém tem, né? Então, você vai usar um tanque classe A para fazer o manejo da sua irrigação, para obter a evapotranspiração, né? Não precisa de outro. Ele é eficiente. O tanque classe A é eficiente se você observar algumas coisas. Então, o método de Peyman-Monteith tem todos esses cálculos que você tem que fazer. Eu coloco até um exercício aqui, ó, né? Não vem o caso, nós não vamos fazer isso. Existem outros métodos de estimativa que não sejam de Peyman-Monteith. Por exemplo, esse método de Camargo é uma outra equação, né? Método de Camargo é uma outra equação. Existem várias equações, tá, gente? Várias. O método do tanque classe A também é uma estimativa que você vai fazer usando essa tabela aqui, ó. É uma tabela de Drohembus e Cassan. Essa tabela não é de 1994. Vamos dizer, a tabela original, ela não é de 94, ela é da década de 50. Você pegar o livro Manual de Irrigação, ou o livro, aquele livro Princípios e Métodos de Irrigação, você vai ver que ele cita essa tabela é lá de 1956, se não me engano. É antiga, né? Então, essa tabela é que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar essa tabela aqui, ó. Ninguém vai decorar a tabela, evidentemente. O quadro, né? Esse aqui é um quadro. Na verdade, isso aqui é um quadro, não é uma tabela. Então, tudo bem. Não vem ao caso, né? Mas a gente vai usar esse quadro aqui para calcular a evapotranspiração, estimar a evapotranspiração pelo método do tanque classe A. Tem também a equação de Thornwaite, de 1948, né? Essas equações são antigas, viu, gente? Todas aí, meados do século XX, né? De 1950 e poucos para trás. Método de estimativa também tem outros, né? Que está falando aqui. Beleza. Bom, saindo dessa apresentação, vem uma outra apresentação que está junto aqui, que uma complementa a outra, tá? Uma complementa a outra. Então, essa outra aqui, ó, ela repete algumas coisas que a anterior falou, mas traz algumas coisas novas que a anterior não mostra. Então, vamos avançar aqui, né? Ó. Isso aqui nós já falamos. Evaporação, transpiração. Fatores que afetam a evaporação, depois vocês vão dar uma lida. Note que o autor anterior usou ilustrações desse autor aqui, ou o contrário, né? Não sabe quem copiou quem. Nem copiou, né? Quem usou os dados de quem, mas tá aí, vocês podem ver que o desenho é o mesmo, né? O que mais aqui?
nós podemos mostrar para vocês de diferente, né? Vamos lá no diferente. No diferente aqui, ó. Tá. A temperatura, gente, é um fator que influencia na evapotranspiração. Bastante, né? Influencia bastante, né? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de saturação do vapor de água no ar e maior é a capacidade do ar de receber vapor. Então, um ar mais quente, a evapotranspiração é maior, tá? Então, se você tem um ar mais quente, a demanda, né, é maior. A demanda, em função pensando só na temperatura, tá? Pensando só na temperatura. Se a temperatura está maior, a demanda de evaporação e de transpiração, ela é maior. O vento. O vento é interessante. Quanto mais venta, né? Quanto mais ventar, maior vai ser a evapotranspiração. Então, um lugar que venta muito, o gasto com água na irrigação é maior, tá? Local que venta muito, o gasto com água na irrigação vai ser maior, tá certo? Então, ele faz uma ilustração aqui, ó. Uma área com pouco vento, né? Eu tenho uma superfície, o que está em azul escuro aqui, ó, vamos dizer que seja um rio, né? Um lago. O que está em azul mais claro aqui é o ar próximo a esse lago. E a setinha está mostrando a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, a evaporação da água. Está evaporando a água aqui, né? Pouco vento. Pouco vento. Agora aqui do lado direito. Olha só como que esse azul aqui do ar está mais fraquinho do que o azul do lado de cá. Ele quer dizer o quê? Que aqui tem muito vento. Por que aqui tem muito vento? Por que eu sei que tem muito vento? Porque aqui, ó, esse ar aqui, ele está com pouca umidade. Ó. O azul significa umidade. Então, o azul daqui é muito fraquinho. Então, o vento que vem aqui já levou a umidade embora, né? A umidade foi embora, está repondo, né, ar seco para o lugar e está evaporando mais. Então, a umidade que está sendo perdida aí próxima à superfície, ela vai ser reposta pela própria diferença pelo gradiente, né, que existe. A diferença de umidade da superfície, no caso do lago, com o ar, né? Então, vai evaporar mais. Tanto que a setinha do lado direito, ela está maior, mais grossa, né, do que do lado esquerdo. Então, local que venta mais, gasta mais água na irrigação. O que impulsiona tudo é a radiação solar, né? Então, por exemplo, no dia de hoje aqui em São João, não sei quem está em São João aí, assistindo aula, está nublado, não tem sol, né? Então, a radiação hoje é baixa. Se você tiver um radiômetro, que é um aparelho até certo ponto barato, que você pode comprar e colocar, o radiômetro agora não está marcando na fitinha, ele queima a fitinha. Se tem luz, ele vai queimando a fitinha durante o dia inteirinho. Se a luz do sol sumiu, ou a radiação, melhor dizendo, né, a radiação solar sumiu devido a nuvens, né, nebulosidade intensa, ele para de queimar a fitinha. Então, nesse momento aqui em São João, radiação solar muito baixa, baixíssima, né, muito baixa. E aí, com certeza, a evapotranspiração diminui. Por uma situação até, como eu diria, contraditória, vocês viram ali que a evapotranspiração estimada pelo método da NASA ali naquele aplicativo está alta hoje, né? Interessante, né? Deveria ter dado baixa hoje, né? Bom. Oi, até choveu. Como é que tá baixo? Está baixo. A evapotranspiração, não é a umidade relativa. Estou falando da evapotranspiração. Quem perguntou aí? Quem perguntou? Fui eu, professor. Então, teve uma chuvinha, né? Evidentemente, se você medir a umidade relativa do ar, agora, ela deve estar mais alta, né? Comparando com anteontem, ou antes dessa chuvinha. A umidade relativa aumentou, né? A umidade relativa aumentou. Mas, pela estimativa que eu mostrei do celular ali, daquele método, a evapotranspiração está alta, né? A evapotranspiração. E a umidade relativa do ar também deve estar alta, né? Fazendo uma analogia com
essa chuva que aconteceu, essa pequena chuva que houve aí, né? Então, a evapotranspiração alta e a umidade relativa do ar também está alta. Bom, seguindo aqui, os solos, né? Falando dos solos agora, solos arenosos, úmidos, têm evaporação maior do que solos argilosos úmidos. Então, o solo arenoso, né? O solo arenoso, a evaporação dele vai ser maior do que o solo argiloso. Isso é fácil de a gente observar. Por exemplo, se chover hoje, deu uma chuva aí mais intensa, né? Uma chuva de verdade, se chover, você vai aí você observa um solo arenoso hoje e um solo argiloso hoje, aqui em São João, por exemplo, ou na sua cidade. Você observa o solo arenoso e o solo argiloso hoje. De preferência, solos próximos, né? Aí você volta, e vamos dizer que não chove mais, fica aí uns 5 dias sem chover. Quando você volta lá naquele solo, daqui a 5 dias, não choveu, e volta lá de novo, você vai ver que o solo arenoso, ele está mais seco, ele está seco. E o solo argiloso ainda está um pouco úmido. Ou seja, exatamente devido à retenção de água do solo. O solo arenoso, ele retém muito pouca água. A água que cai no solo arenoso, ela infiltra ou evapora rapidamente. Do solo argiloso, não. A água cai, como ele tem microporos, ele consegue segurar, reter mais a água durante mais tempo. Então, você tem que ter isso em mente, né? Se o seu solo for um solo argiloso, ele vai segurar, entre aspas, mais a água nele. Tá? Ô, Claudio, sim. por exemplo, o solo, a plantação, ela precisa de 10 milímetros de água todo dia, né? Sim. Aí deu uma chuva de 15 milímetros. Eu não pintar no dia, eu não vou precisar de eu irrigar. E no outro, eu completo com mais 5, ou até outro dia, esses 5 não vai estar mais no solo. Deixa eu tentar entender. Vamos dizer que a cultura precisa de 10 milímetros e choveu 15, Todos os mesmo? dias. Aí Choveu no outro 15. dia eu só completo os 5, ou até outro dia não vai ter aqueles 5 mais. Eu vou ter que colocar os 10 todos os dias. Aí o ideal é que você tenha a medição do seu tanque classe A todos os dias, né? Então eu vou ter a medição, por exemplo, do tanque classe A hoje, de ontem, de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Então eu vou ter a medição de todos os dias. Normalmente, o que acontece? O pessoal, se for uma irrigação por aspersão, você não vai irrigar todos os dias. Você vai ter aí um turno de rega de 5 dias, 4 dias, às vezes até 7 dias. Ou seja, eu vou irrigar a mesma área de 7 em 7 dias. Se for um gotejamento, você pode ter irrigação todos os dias, ou de 2 em 2 dias. Então, o que eu faço? Vamos dizer que seja um gotejamento, né? Daqui a 2 dias eu vou irrigar de novo. Vamos dizer que o meu turno de rega seja de 2 dias. Então, choveu hoje, né? A planta precisava de 10, choveu 15. Então, tem 5 a mais ali. A gente não sabe se essa água vai ficar retida no solo, ou se ela vai ser percolada no solo e vai para as camadas mais profundas, ou vai transpirar. Então, o que eu faço? Quando eu for irrigar de novo, daqui a 2 dias, eu vou ter os valores medidos de evapotranspiração de hoje, de amanhã, né, dos 2 dias, e aí eu calculo qual é a lâmina necessária para aplicar naquele dia. Então, só vou saber qual é a lâmina efetivamente necessária para irrigar daqui a 2 dias, quando eu calcular. Eu vou lá, pego os dados, jogo na fórmula e calculo qual vai ser a lâmina necessária, a lâmina de irrigação necessária para aquele dia. Só naquele momento que eu vou saber qual é a lâmina que eu vou aplicar. Tá? Então, eu preciso ter a medição, né, o monitoramento de todos esses valores aí, todos os dias. Todos os dias tem que ter essa medição. Então, é importante ter esses dados, a qualidade dos dados é muito importante para você não ter, por exemplo, não irrigar menos, né? Às vezes você não tem dado, então, por exemplo, a pessoa deveria ter medido lá no tanque classe A quanto que evaporou, ela não mediu por algum motivo, então você fica sem o dado, aí no dia de irrigar você não sabe quanto vai aplicar, então fica uma coisa muito teórica, muito assim, no chute, né? Você vai chutar um valor, praticamente vai ser isso, né? Então, o ideal é que você tenha todos os dados coletados no dia certinho, todos os dias, tem uma planilha onde você vai inserir esses dados, e no dia da irrigação, é só jogar na formulazinha e já calcula direto qual vai ser a lâmina de irrigação. A lâmina bruta de irrigação se aplica, né? Você tem a lâmina líquida e a lâmina bruta. Você tem que aplicar a lâmina bruta, que é a lâmina
descontando a eficiência, né? Porque a eficiência nunca é 100%. Certo? Não sei se quem perguntou, não lembro aqui. Professor. Tá beleza, Sim. dá para entender. Deu para entender? Beleza. Então você tem que monitorar todos os dias e no dia da irrigação você calcula a sua lâmina de irrigação bruta. Pois não, quem ia fazer outra pergunta? Em lugares, assim, por exemplo, onde cai neve, sabe? Sim. O modo de calcular é mais diferente, não é? No caso por exemplo, se você tem locais que neva, né? Então é uma precipitação, não deixa de ser precipitação. Mas aí o que acontece? Normalmente nesses locais, no período do inverno, né? As culturas elas estão numa fase de dormência, né? No inverno, no outono, né? Já no outono ela começa a perder as folhas, são as plantas chamadas caducifólias. Elas são caducas, elas perdem as folhas, fica só os ramos. Você pensa até que a planta morreu. Então, é uma cultura de clima frio, né? De clima desses climas mais frios mesmo. Países aí do norte da Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Né? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, nessa época, você nem praticamente vai ter irrigação, porque você tem o solo coberto com neve, as plantas estão hibernando, né? Ou hibernando, não estão hibernando, elas não são urso, né? Elas estão num processo de... Me fugiu a palavra que eu falei agora há pouco aqui. Elas estão com a fisiologia... Dormência. Estão em dormência, obrigado. Elas estão em dormência, né? Quando vem a primavera, aí sim, né? Você já vai terminando o período de neve, a neve já vai passando, já vai acabando, elas já vão brotando, emitindo novas brotações, e aí sim você pode entrar com a irrigação efetivamente, né? Então é um pouco diferente, né? Nesses países aí, né? Esse tipo o manejo deles lá, né? A situação deles lá é bem diferente, porque chegou o período de neve para valer mesmo, fica tudo branquinho, tudo tampado, né? Não tem nem como irrigar, né? Não tem jeito. Bom, o que a gente pode falar mais para vocês aqui? Vegetação, né? A vegetação, já falei sobre a evaporação, a transpiração, né? Pelos estômatos, já falei sobre isso. O tanque classe A, né? Nós temos ainda 7 minutos de aula, dá para falar do tanque classe A. Então, o tanque classe A que eu falo tanto nele é o seguinte. Nós temos aqui medição da evaporação, tanque classe A e vaporímetro, tá? Então, interessante, ó, veja bem como que a sutileza da coisa. O tanque classe A, ele é um método de medição de evaporação e de estimativa de evapotranspiração. Então, ele mede a evaporação e estima a evapotranspiração. Eu falei da diferença de medição e estimativa, né? Então, o tanque classe A, ele mede a evaporação e estima a evapotranspiração. É só um detalhe de terminologia, né? Bom, tanque classe A. O evaporímetro de Pichet, eu vou falar depois que ele é um instrumento assim, bem pouco usado e de pouca importância, eu vou falar mais do tanque classe A. O que é o tanque classe A? Olha só, tem o desenho dele aqui, ó. O tanque classe A, eu mostrei anteriormente na outra apresentação, no outro slide, é um outro tanque com diâmetro maior, né? Mas esse aqui tem 1,21 m de diâmetro, tá? Esse aqui é padrão mundial, tá, gente? Esse tanque foi desenvolvido lá nos Estados Unidos por esse US Weather Bureau, né? Bureau de Clima dos Estados Unidos. Foi desenvolvido, né? Por eles lá há muito tempo. Ele tem 1,21 m, 1,22 m aproximadamente de diâmetro, e 25,4, que são 10 polegadas, né? 10 polegadas de altura. Os americanos usam muito polegada, né? Como medida. Então, eles fizeram um tanque com 10 polegadas de altura, que sejam 25,4 centímetros, 25,4 centímetros, e 10 polegadas, e 1,21 m, 1,22 m aproximadamente de diâmetro. O que acontece? Nesse tanque, eu vou colocar água limpa, o detalhe, água limpa no tanque. Tem esse poço aqui no centro, chamado de poço tranquilizador, tá? E a água, eu vou colocar água dentro do tanque até
esses 5 centímetros aqui, ó, até a água ficar faltando 5 centímetros para encher o tanque completamente. Então, eu não vou encher o tanque completamente, não, tá? Eu não vou lotar o tanque com água, não, até a borda, não, até transbordar de água, não. Eu vou colocar água limpa no tanque até faltar 5 centímetros para encher completamente o tanque. Ele é feito de aço galvanizado ou de alumínio, né? É um material metálico. Eu posso mandar fazer na serralheria ou comprar, eu posso comprar o tanque, né? Você entrar no Mercado Livre, você encontra o parafuso micrométrico, o tanque classe A, você encontra vários equipamentos aí, né, para comprar. Estou fazendo propaganda no Mercado Livre, não, mas eu quero dizer que é fácil achar para comprar, né? Ou então empresas especializadas em irrigação, né, que vendem equipamentos para irrigação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o tanque classe A em cima de um estrado de madeira, né? Um estrado de madeira, que fica a 15 centímetros do chão, e vou nivelar. Eu pego um nível de pedreira aqui e vou nivelar no sentido transversal e no sentido longitudinal. Transversal e longitudinal. Vou nivelar, tá? Tem que estar nivelado. Senão a água dentro do tanque fica torta. Ela fica torta lá dentro. Falando no coloquial, né? Então, eu vou nivelar no transversal e no longitudinal. Então, como que ele fala? Ó, o tanque classe A, o mais usado, ele fala assim, o tanque mais usado é o tanque classe A, que tem forma circular, com diâmetro de 1,21 m e profundidade de 25,5 centímetros. Construído em aço ou ferro galvanizado, deve ser pintado na cor alumínio e instalado numa plataforma de madeira a 15 centímetros da superfície do solo. Deve permanecer com a água variando de 5 centímetros e 7,5 da borda superior. Ou seja, esses 5 centímetros aqui é o nível máximo de água dentro do tanque. O nível mínimo é 7,5 centímetros da borda. Então, o nível da água vai oscilar entre 5 centímetros e 7,5 centímetros da borda. Quando estiver faltando 7,5 centímetros da borda, eu vou completo com água até chegar no 5 de novo. Eu não posso deixar esse tanque esvaziar muito, não, tá? Que dá diferença na leitura. Outra coisa também que as pessoas às vezes não pensam, não se atinam para isso, é que a água não pode ser suja. Você não pode deixar a água estar suja. Se a água ficar suja, você vai ter leituras erradas. Aí o que mais que ele fala? Fala dos coeficientes. Professor. Sim. Pois não. Pode perguntar. Por que deve ser pintado na cor de alumínio? É padrão, né? Isso foi desenvolvido lá nos Estados Unidos e é padrão, né? Eles acharam por bem, né? Colocar o tanque nessas condições, pintado na cor alumínio, né? Não sei o motivo específico, mas é padrão. Então, é uma coisa que foi padronizada, né? Mundialmente. Então, no mundo inteiro, você tem que ter o tanque dessa forma, para poder usar de uma forma adequada. Tá? Eu não sei dizer para você o motivo técnico que tem que ser na cor alumínio, mas tem que ser, mundialmente. Se vai usar o tanque classe A, tem que ser nessas condições aqui. Pode ser no Brasil, na China, em qualquer lugar, é a mesma coisa, igualzinho. Tem que ser assim. Tá? Bom, então, gente, aqui nós precisamos seguir adiante. Eu vou marcar muito bem onde eu parei aqui. Nós estamos 2h30 no horário de parar já, eu tenho outra aula daqui a pouco. Então, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos alguns slides aqui pela frente ainda. Eu vou ver aqui da possibilidade de eu gravar uma aula offline, né? Não vou passar para você, eu gravaria num outro horário, que vocês vão estar tendo aula, evidentemente, ou então no final de semana. Eu gravo a aula, depois eu jogo no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Aí vocês vão poder assistir a aula com a complementação do assunto, né? E algumas dicas dos exercícios que nós vamos ter aí para vocês. Então, hoje ou amanhã, vocês ainda não têm condições de fazer os exercícios que estão na página da disciplina, tá certo? Então, se alguém entrar agora na página da disciplina para tentar fazer os exercícios, provavelmente não vai conseguir fazer. Então, vocês têm que aguardar eu passar para vocês mais informações para ter condições de vocês fazerem os exercícios aí que vão ser entregues até o dia 6, né? 6 de outubro. 6 de outubro, tá? Então, nós vamos parando por aqui, né? Nós vamos parando por aqui no dia
de hoje. Nós temos aí 29 pessoas online. Vamos terminando essa aula de irrigação por aqui para as turmas A1A e A1B. E voltaremos proximamente, ou offline, nessa aula que eu devo gravar, provavelmente, ou então na aula do dia 31 não, dia 1º de outubro, né? Que é a próxima aula. Às 8 horas da manhã, o horário. Na próxima semana. Então, gente, até logo. Boa tarde para vocês, bons estudos. E até a próxima aula, se Deus quiser. Essa aula de hoje vai estar disponível para vocês proximamente também no YouTube, para vocês assistirem. Reverem. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença.